Oi galera, eu sou a Vanessa Moura, instrutora, e hoje é mais uma aula no canal. Vamos falar sobre trânsito? Hoje vai ser uma aula diferente, tá? Eu gravei a minha aula em sala de aula sobre mecânica, e daí eu editei um pequeno pedaço, e aí eu vou editar em vários pedaços e vou colocando, vou levantando aqui pro canal. Então, após essa fala minha aqui, vocês vão ficar com a aula de mecânica. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Nós vamos fatiar o carro em sistemas, tá? Para vocês entenderem. O conhecimento que vocês vão adquirir hoje de mecânica não é um conhecimento para vocês saírem daqui mecânicos, assim como o conhecimento de primeiros socorros não é para tornar ninguém profissional da saúde. Vocês precisam entender o veículo que vocês estão operando, assim como vocês precisam entender o celular, o computador, quem é barbeiro aqui, os equipamentos de barbearia, né? Quem faz produtos de beleza, enfim. A gente precisa aprender a manusear esse equipamento. É um equipamento eletrônico, né? Precisa de manutenção. Se a gente não conhecer minimamente, a gente não consegue dar a manutenção necessária, saber quando ele está fora do que deveria estar corretamente feito, né? Para a gente continuar mantendo a nossa segurança. Então, o nosso conhecimento hoje vai ser nesse nível, tá? Para a gente começar a entender um pouquinho mais o que é um veículo. Carro e moto tem as mesmas coisas que eu estou falando aqui. A diferença do carro para a moto é a anatomia, obviamente. No caso da moto, ela se aproxima muito mais de uma bicicleta, por conta do desenho dela mesmo, mas ela vai ter tudo isso que a gente está falando em número menor ou em tamanho menor, né? Mas vai estar tudo ali, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender que acontece num carro é a combustão. O nosso veículo, a gente não está falando de um veículo elétrico, a gente está falando de um veículo a combustão. Se ele é um veículo a combustão, ele vai funcionar a diesel, a etanol ou álcool, né, que a gente já aprendeu ontem, ou a gasolina. E como é que isso acontece, tá? Primeira coisa, a gente coloca, para andar com o veículo, a gente coloca combustível lá no tanque, né? Ali, o tanque de combustível é o sistema de alimentação. Na verdade, eu coloquei aqui, mas ele tinha que estar aqui em cima, antes da combustão, tá? Ele é o sistema de alimentação. É o combustível que alimenta o veículo. Assim como a gente, quando come o nosso alimento, a gente tem energia, transforma o nosso alimento em energia, em músculo, em gordura, em barriga, enfim, em tudo que a gente já conhece. O alimento do nosso veículo é o combustível, tá? Então, quando falarem para vocês de sistema de alimentação, a gente não está falando de parte elétrica, a gente está falando do alimento do nosso veículo. Qual que é o alimento do nosso veículo? Muito bem. Vai entrar lá na boca, né, que é o tanque de combustível, tá? De algum modo, né, que são os caminhos que tem dentro do veículo, esse combustível vai chegar até o sistema de combustão, e aí começa a mágica. O sistema de combustão, ele funciona com 4 tempos: admite, comprime, explode, escapa. O que é admite? Justamente recebe o combustível, admite o combustível. Quando vocês entram numa empresa, vocês são o quê? Admitidos, vocês entram na empresa. Então, a fase admite é admitir o combustível, tá? Então, ele sai lá do tanque de gasolina, percorre um caminho e, é colocado lá na câmara de combustão. É o primeiro tempo da combustão do nosso motor, admite. Comprime, esse combustível ele vai ser comprimido para ele virar aqueles perfuminhos de essência, sabe? Que é pouquinho e cheira bem pra caramba e é caro.
ele vai ser comprimido ali, vai ficar bem essência, bem comprimido. Num terceiro momento, explode, ou seja, ele entrou na câmara de combustão, ele foi ali bem comprimido. A explosão ela se dá como? Nós temos uma vela dentro da câmara de combustão, a vela é de cerâmica, o pavio que a gente tem em casa é o pavio de barbante, né? O dessa vela é 2 terminações de metal que fecham um curto-circuito, que nem o do gás. Quando a gente, que nem o do gás não, que nem o do fogão de casa, quando a gente liga o acendedor automático, ele faz assim. Exatamente. E o isqueirinho também, aquele isqueirinho lá. E o isqueirinho também, sem gás, se vira, não, a gente não joga nada fora, né? O isqueiro perdeu o gás, deixa lá na janela pra gente acender o nosso fogão. Essa velinha, ela vai provocar esse curto-circuito e vai explodir. Bum! Explodiu o combustível, tá? Para que isso aconteça, lembra que eu falei para vocês na aula de primeiros socorros sobre a pessoa que está em combustão e ela está correndo, pegando fogo e correndo? O que eu falei que vai acontecer com ela continuar correndo? Vai continuar pegando fogo, porque o ar alimenta o oxigênio, o que está no ar alimenta o fogo, né? Então, para que aconteça lá dentro da câmara de combustão esse boom, não pode entrar só combustível, tem que entrar combustível e ar, oxigênio, tá? Então, na fase da admissão, entra combustível e entra ar, por isso que nós temos o filtro de ar. Porque o ar que ele vai puxar para essa combustão, da mesma forma que o combustível tem que ser de boa qualidade, o ar também tem que ser. Por isso nós temos um filtro para esse ar entrar de boa qualidade, tá? Então admitiu, comprimiu, explodiu, escapa. Ele tem que ir embora dali daquela câmara, porque aquela explosão vai gerar uma fumaceira danada. E vai gerar o que também? O que gera? O que a gente aprendeu que gera ontem? Poluição, gases poluentes, uma série de coisas. Isso está tudo dentro da câmara. Então, na hora que termina de explodir, que junta tudo isso, tem que sair por algum lugar. Eu costumo dizer o seguinte, lembrando da gente, a gente tem boca, se alimenta, o alimento vai para o estômago, a gente digere esse alimento, o que presta, o que é bom, a gente transforma em músculo, em força, em saúde, em rapidez, em vitamina, né, para o corpo. E o que não presta vai para onde? Para a privada, né? Faltou aqui o sistema, peraí. É esse sistema aqui, ó. Escapamento, tá? Então, a boca é o sistema de alimentação, o estômago é o sistema de combustão e o intestino grosso é o escapamento, tá? Gente, se esse combustível vai sair do tanque de combustível, onde ele está ali armazenado, e vai chegar na combustão, isso não acontece por mágica, por milagre. E o nosso carro, para ligar, para começar a funcionar, ele precisa que o nosso sistema de combustível chegue lá na câmara de combustão. Então, a primeira coisa que liga num veículo, tá, é o sistema elétrico. Por que é o sistema elétrico? Não vai fazer o nosso carro andar, porque o nosso carro não é elétrico. Mas o sistema elétrico do nosso carro, ele tem que fazer algumas funções básicas iniciais para que o nosso veículo comece a funcionar. Por exemplo, nós temos um negocinho chamado motor de arranque. Então a gente dá lá na ignição, na chave, ele liga esse motor de arranque. Esse motor de arranque, ele dá só a respirada inicial para fazer o combustível correr esse caminho da alimentação para a câmara de combustão. Pronto, a partir daí a combustão já assumiu o papel do carro. Voltei, é isso aí, a aula terminou. Eu vou pedir para vocês colocarem lá nos comentários se vocês gostaram, para a gente continuar essa aula de mecânica
com a aula que foi dada em sala de aula. E me fale se vocês estão gostando desse formato ou não, se eu volto para o formato antigo. A gente está iniciando o canal, eu preciso do apoio de vocês, da opinião também, tá bom? Um beijo, até a semana que vem. Vanessa Amor, instrutora. E esse nosso canal é o Vamos Falar sobre Trânsito. Tchau, tchau!